Olá, boa tarde, eu sou a Patrícia Lopes e vou guiar-vos numa visita pelo Museu Municipal de Oliveira de Frades. O Museu Municipal existe desde 2001 e trata-se de uma instituição de caráter etnográfico e arqueológico. Cada uma das salas que vamos visitar aborda um determinado tema. A primeira sala é dedicada à arqueologia. Aqui vamos poder encontrar um conjunto de objetos que testemunham a presença do homem desde o período da pré-história até à chegada dos romanos. Nesta primeira vitrine temos aqui um conjunto de objetos, todos réplicas, à exceção do número 5, que são provenientes, os originais, da Anta de Antelas. A Anta de Antelas é o principal dolmen da Península Ibérica pelo valor das pinturas que cada um dos esteios ostenta. São pintados a preto e vermelho. A anta encontra-se atualmente encerrada. Para ser visitada tem que ser sob a supervisão de um técnico, porque realmente é uma joia da pintura do Neolítico. Estes objetos tratam-se de 3 machados votivos, pontas de seta. Estes machados podiam ter uma função simbólica, passavam, por exemplo, de pai para filho e eram sepultados juntamente do corpo da pessoa que era enterrada. A Anta de Antelas é ainda possível, neste dolmen, encontrar-se o átrio no exterior da anta, que era aberta a nascente por regra, e penetrava no interior da anta apenas os elementos mais importantes do clã. A imagem que está aqui ao meu lado está já desprovida de mamoa, ao contrário de Antelas. Todas as antas tinham uma mamoa, que é uma espécie de montanha artificial que as protegia e escondia, de forma a que não fossem vandalizadas nem que se fosse roubado o seu espólio, e trata-se da anta de maior da Serra do Caramulo. Com a chegada dos romanos à Península Ibérica, no século III a.C., este povo também vai passar pelo que é hoje o concelho de Oliveira de Frades. A sua presença sente-se sobretudo nas obras que nos deixaram, como, por exemplo, as estradas romanas. Existem ainda, na atualidade, importantes vias romanas que existem espalhadas pelo nosso concelho, nomeadamente a de Postaneiros, que se destaca pela existência de uns contrafortes da via. A que temos na imagem em exposição é a de Entráguas, que atualmente está completamente tapada pela vegetação. Ao longo destas vias eram colocados os marcos miliários. No nosso museu temos 4 marcos miliários, 2 provenientes de Destriz e 2 de Reigoso. Estes marcos miliários eram colocados ao longo das vias romanas em intervalos de 1480 metros em 1480 metros. A função destes marcos era uma espécie de sinais de trânsito da antiguidade. Os marcos miliários têm então gravados o nome do imperador que mandou erigir o troço da via onde está colocado e também o número da milha a que corresponde o ponto onde está colocado. Por exemplo, neste marco miliário está gravado o número 26, ou seja, sabíamos que quando passávamos junto deste marco estávamos na milha 26, que ligava a estrada romana de Águeda a Viseu, que era a estrada que atravessava o concelho de Oliveira de Frades. Ainda do período dos romanos temos aqui um conjunto de moedas, todas provenientes do Castro da Croa em Arcozelo das Maias, que infelizmente não foi ainda intervencionado, não sofreu uma campanha arqueológica que nos pudesse trazer mais objetos deste período, mas facto é que foram doadas ao museu este conjunto de moedas e existem muitas mais que estão em mãos de particulares. Uma curiosidade, a primeira moeda está partida ao meio, era uma forma de cunhar a moeda, era como nós hoje cortarmos uma moeda de €1 ao meio e cada metade valer 50 cêntimos. Tratava-se de uma forma propositada para cunhar a moeda. Ainda do período dos romanos temos aqui um veado em bronze, provavelmente a peça de maior interesse do nosso museu. Este veado trata-se de um ex-voto. Esta pecinha foi encontrada em Borralhais, também em Arcozelo das Maias, e funciona como uma oferenda que terá sido feita por um caçador à deusa da caça, Diana. Como nós hoje irmos a Fátima, por exemplo, e depois nos magoarmos num braço ou numa perna, oferecemos em cera o bracinho ou a perna, os romanos tinham uma tradição semelhante. Em agradecimento ao seu deus, neste caso a deusa da caça, Diana, ofereceram-lhe este veado depois de uma caçada favorável, provavelmente. Diana era também representada com flechas nas costas e com o cervo ou o veado.
Só um pormenor, o realismo da peça é extraordinário, desde os órgãos sexuais à tentativa de conferir pelugem ao corpo do animal e os próprios chifres revelam um realismo extraordinário. Este espaço mais pequeno, mais escuro, está aqui no museu também por um objetivo. Os mouros, os árabes, também passaram pelo território que é hoje Oliveira de Frades, mas, ao contrário do que aconteceu com os romanos, não deixaram testemunhos físicos. Deixaram-nos, sim, uma herança importante, nomeadamente nas terminologias das palavras, como alfosqueiro, que é de origem árabe, lafões, também é uma palavra de origem árabe. Então, lembramos de colocar este espaço para recordar a passagem dos árabes no nosso concelho. Durante muito tempo não se sabia explicar a origem, por exemplo, dos monumentos megalíticos, e tudo o que era estranho para os nossos antepassados e para as pessoas locais mais humildes e mais simples, como não sabiam explicar a origem desses monumentos, associavam então à obra dos árabes. Foi o que aconteceu com a Anta de Parém d'Arc, a Anta d'Arc. As pessoas locais associavam esta obra às mãos dos árabes e então criaram um conjunto de lendas que associam esta peça aos árabes. Existe, por exemplo, uma lenda que diz que na noite de São João se coloca em cima da pedra horizontal uma moura encantada rodeada de objetos de ouro. E a primeira pessoa que passar, ela faz a seguinte pergunta: são mais bonitos os meus olhos ou os objetos que me rodeiam? Quem responder que são os objetos de ouro, ela vai transformar a pessoa em cinzas. Se lhe responderem que são os seus olhos, ela oferece esses objetos de ouro à pessoa que lhe gabou os olhos. Isto tudo para dizer que, por todo o país, se associam estes monumentos megalíticos à obra dos mouros por falta de conhecimentos históricos, uma vez que historicamente não tem nada a ver as épocas da presença dos mouros com o megalitismo, e foi o que aconteceu também aqui em Oliveira de Frades. Agora temos aqui duas peças de um período histórico posterior, estamos a falar da Idade Média. Temos uma cruz de cruzeiro e uma estela funerária. Esta estela funerária tem gravado um círculo imperfeito que inscreve uma estrela de 5 pontas. Trata-se de uma mensagem, uma simbólica apotropaica. O que é que isto quer dizer? Esta gravação está aqui porque tem a função, o objetivo de proteger a alma do defunto depois da sua morte. No reverso da estela funerária tem gravada uma cruz pátia. Nós chamamos cruz pátia porque as hastes da cruz lembram mesmo uma pata e tem exatamente a mesma simbólica. Tem o objetivo de uma simbólica apotropaica, ou seja, proteger a alma do defunto depois da morte. Agora vamos entrar num espaço completamente diferente, que é o espaço dedicado à agricultura, ao mundo rural. Oliveira de Frades foi até ao final dos anos 80, a sua principal fonte económica era a agricultura, daí a importância deste espaço aqui no museu. Atrás de mim tenho um conjunto de alfaias agrícolas que nos recordam o trabalho na lavoura dos nossos antepassados. Na atualidade dominam os serviços e a indústria, mas a verdade é que a agricultura teve um papel fundamental na economia local, daí a importância de recordar aos mais novos todos estes objetos e para que é que cada um funcionava, para que é que cada um era utilizado. Temos aqui a pia do lagar de azeite e atrás de mim alguns objetos que recordam a produção do pão. O pão era feito em casa, assim como o azeite também era feito nas casas mais abastadas. As famílias mais humildes que não dispunham nem de forno nem de lagar de azeite, assim como a ausência de um lagar do vinho, tinham que recorrer às famílias mais abastadas para poder fazer o seu azeite, o seu pão e o seu vinho. Em troca da utilização do forno e dos lagares, pagavam uma maquia. O que é que era a maquia? Era pagar em géneros pela utilização. Ao utilizarem o lagar para fazer azeite, tinham que deixar como pagamento uns X litros de azeite à família que lhes cedia para utilizarem o lagar de azeite, e acontecia a mesma coisa com o vinho e também com o pão. E quando falamos de pão é sobretudo a broa. A broa era feita, cozida e alimentava as famílias mais pobres e também as mais abastadas. Aqui temos o carro dos bois, depois a charrua e o arado. O carro dos bois, atualmente em desuso, serve como peça decorativa, vê-se bastantes vezes em jardins como uma peça decorativa, mas ainda em algumas aldeias do nosso concelho é utilizado na matança dos porcos. Aquém temos
o jugo e as cangas. As cangas eram para aparelhar os animais. Uma curiosidade, o jugo, para colocar o jugo nas vacas, utilizava-se uma espécie de almofada que era colocada no pescoço do animal. E acreditava-se que quando as pessoas estavam com sarampo, se colocassem essas almofadas no pescoço, a doença evaporava-se, ajudava à cicatrização da doença. Oliveira de Frades beneficiava da proximidade ao rio Boga e então soube aproveitar essa mais-valia e construíram-se muitos moinhos. Aqui ao meu lado tenho a mó dormente e a mó movente. A mó dormente era a que estava parada e a movente era a que girava através da força da água. O rodízio que funcionava com a força da água, que fazia mover a mó movente. No piso de cima vamos ver então o rodízio. O rodízio do moinho de água, este proveniente da videira, tem a particularidade de ser chamado o moinho das bruxas. Porquê? Porque as penas, estas peças em madeira, estão colocadas viradas para a direita ao invés de estarem viradas para a esquerda. E então acreditava-se, dizia a população local, que estes moinhos, as penas destes moinhos eram utilizadas para bruxarias. Arrancava-se então uma pena, daí já faltarem algumas, e eram então utilizadas para fazer bruxarias. Aqui tenho dois cortiços, um de cada lado. Estas peças estão aqui, além pelo seu valor etnográfico, também para recordar a importância que a produção do mel teve para a economia de Oliveira de Frades. Essa importância era tão grande que um dos elementos que foram escolhidos para constituir o brasão de Oliveira de Frades são exatamente duas abelhas. Vamos então conhecer o nosso brasão. Ora, aqui está o brasão de Oliveira de Frades. Temos as 4 torres por ser uma vila. Depois, as abelhas que estão associadas à produção do mel e à força, à garra da gente de Oliveira de Frades. Depois, as bandas azuis têm a ver com a proximidade do rio Boga, as trompetas da caça, a abundância da caça e, finalmente, a flor de lis que está aqui de forma incorreta. Oliveira de Frades fica geograficamente muito próximo do mosteiro de São Cristóvão de Lafões, que era habitado pela ordem de Cister, que tem como símbolo a flor de lis, e então acreditava-se que nós, Oliveira de Frades, que no passado fomos um couto era um espaço, uma terra que pertencia a uma ordem religiosa e devido à nossa proximidade a São Cristóvão de Lafões, acreditava-se então que nós éramos um couto da ordem de Cister. Daí a presença da flor de lis nas nossas armas municipais. Mais tarde verificou-se que nós éramos sim um couto, mas pertencíamos a Santa Cruz de Coimbra e não tínhamos rigorosamente nada a ver com São Cristóvão de Lafões. Ainda assim manteve-se nas nossas armas municipais a flor de lis. Agora, para justificar a escolha do nome Oliveira de Frades, Frades tem então a ver com o facto de ter sido um couto dos frades de Santa Cruz de Coimbra. Oliveira tinha a ver com o facto de ter existido no atual território, que é a freguesia de Oliveira de Frades, uma planta rasteira que se dava em espaços alagadiços que se chamava ulva, que acabou por dar, por falsa analogia, em oliveira, ulva, oliveira, ulvaria e levou a oliveira. O nosso nome deve-se à plantinha, à ulva e não à oliveira. Neste livro temos sublinhado aqui a vermelho a data de 7 de outubro de 1836. Esta data foi o dia em que nos tornámos, Oliveira de Frades, nos tornámos definitivamente concelho. Até 1834 existia o concelho de Lafões, que depois foi dividido no concelho de Oliveira de Frades, Vozela e São Pedro do Sul. Nós inicialmente ficámos do lado de Vozela, o rio Volga dividia a parte direita era para São Pedro do Sul e a parte esquerda Oliveira e Vozela. Depois, Oliveira de Frades também se constituiu o concelho em 1836 e Lafões criou então Oliveira, Vozela e São Pedro do Sul e esta foi a data em que fomos definitivamente concelho. Tivemos ainda uns avanços e recuos territoriais, por exemplo, Campia, Alcofra já foram de Oliveira de Frades, depois voltaram novamente para Vozela e nós temos a particularidade de ter um enclave no nosso território, ou seja, temos um núcleo central e depois temos a União de Freguesias de Arca e Barzelas, que está territorialmente separado do resto do concelho, isto devido a essas reformas administrativas que se deram no século XIX. Este espaço é dedicado ao município em construção. Aqui, atrás de mim, temos
toda esta parede dedicada à atividade do aferidor. O aferidor era um funcionário municipal que tinha como função ir às várias casas de comércio, controlar se o comerciante estava a ser honesto quanto às medidas. Aqui, estas caixinhas são as medidas dos sólidos, como a farinha, o arroz, o milho. Depois, aqui, as medidas para os líquidos, as balanças. Aqui, por exemplo, colocavam o peso e, do outro lado, os géneros que iam ser vendidos. Quando o fiel, que é esta peça aqui, atingia o meio, tínhamos o peso desejado. Agora estamos no espaço das artes e ofícios. Vamos conhecer o trabalho do carpinteiro, do ferreiro, do pedreiro e da tecedeira. Todas estas atividades eram um complemento à agricultura. Todas as aldeias tinham o seu carpinteiro, o seu ferreiro, o seu pedreiro e a sua tecedeira. Aqui este espaço temos o carpinteiro. Recordamos o trabalho do carpinteiro. Temos um conjunto de objetos, de instrumentos que ele utilizava no seu dia-a-dia na carpintaria. Por exemplo, o martelo, o maço, além os guilhermes, as plainas. Os guilhermes serviam, por exemplo, para fazer estes efeitos decorativos nas portas e nas janelas. O espaço do ferreiro, temos aqui o fol. O ferreiro tinha que manter sempre as brasas em condições para colocar o ferro para depois ser posteriormente mais fácil de moldar. Deste lado temos o engenho de ferreiro, era uma espécie de berbequim à moda antiga, em que era utilizado para fazer os furos no ferro. E aqui os vários objetos utilizados no dia-a-dia do espaço do ferreiro, no trabalho. Aqui é o espaço dedicado ao trabalho do pedreiro. Recordo que grande parte das habitações eram construídas em granito, daí o pedreiro ter uma atividade muito importante e muito ativa. Este objeto aqui é uma zorra que servia para transportar as pedras de granito. As pedras eram colocadas em cima da zorra e quem puxava era o animal, recorria-se à força do animal, sobretudo da vaca. Depois, finalmente, temos o espaço dedicado à tecedeira. Aqui é possível acompanharmos dois tecidos, um de origem animal e outro de origem vegetal. O linho de origem vegetal e o burel de origem animal. O linho era um processo, para chegarmos ao tecido do linho, era um processo bastante complexo. A semente era colocada na terra no mês de abril, depois passava por um processo demorado e complicado até chegar ao tear. Passava por todos estes, desde o ripanço, o ripo, aqui eram esticadas as linhas do linho. Depois era fiado. A semente de linho, além de ser utilizada para colocar na terra e mais tarde dar o linho, era também utilizada como planta medicinal. A semente era então triturada e colocada e utilizada como emplastro, colocada sobre as feridas ou os ferimentos que se pudessem ter, e acreditava-se, ainda hoje é tida como função medicinal. Depois temos, além, a capucha, que é de origem animal, vem da lã da ovelha. Existia um pisão aqui próximo do centro da Oliveira de Frades, em Souto de Lafões, e era lá que era então pisoado o burel para, por exemplo, fazer depois as capuchas. Temos as capuchas pretas e as capuchas castanhas. Esta cor chegava-se a esta cor através do tingimento de origem vegetal também. A visita ao museu termina na sala de exposições temporárias. Esta sala é utilizada para fazermos exposições que alteramos de mês a mês ou de 2 em 2 meses. Atualmente temos aqui a exposição da Filipa Negrão, uma menina com apenas 13 anos que se dedicou desde há 2, 3 anos a desenhar como hobby animes, que são bonecos com uma vertente japonesa que se destaca pelos olhos grandes dos bonecos. Temos aqui trabalhos dela desde os primórdios, os primeiros que ela fez estão aqui, bastante coloridos.